Jonas. Chegamos ao capítulo 3, veremos dos versos 1 a 4. Diz assim a palavra do nosso Deus. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a tua palavra é mais cortante que espada de 2 gumes e pode penetrar mais fundo do que qualquer outra coisa em nosso interior, no nosso coração. Faz isso hoje, Pai. Mediante a obra do Espírito Santo, conduz a palavra ao nosso coração e que lá ela ache morada. Que esta palavra não volte vazia, mas que o Senhor fale ao coração dos seus e que traga transformação e santificação para que teu nome seja glorificado. É no nome de Cristo Jesus e do poder do Santo Espírito que oramos. Amém. Algumas crianças, hoje as crianças ficam, elas estão aqui, a Helena está lá fora. Quando eles aparecerem, se quiserem pegar aqui os papeizinhos para fazer o sermão, depois eles pegam, eles já estão lá. Então, depois tem aqui uns papéis para eles. Vamos observar o texto então. O que acontece neste momento do livro? Nós estamos praticamente observando um filme. Está aqui a Helena. Helena, olha, tarefa para você. Você vai desenhar Jonas indo para Nínive, é uma cidade. Depois eu quero ver, e a Maria também. Jonas indo para uma grande cidade, hoje, viu? Já vão aprendendo a anotar os sermões. Vamos voltar ao texto? É como se nós estivéssemos vendo um filme. É interessante quando nós nos colocamos na mente daquele período, porque os leitores, eles iam vendo ou iam escutando algum rabino contando essa história, lendo um pergaminho, ia passando-se um filme na mente deles. E aqui, por vezes, nós já sabemos o final da história, mas eles, na primeira vez que eles ouviram ou leram, não. Então, tudo vem se criando uma narrativa assim, um tanto quanto que vai se elucidando aos poucos. Então, o que acontece? Se nós observarmos, se lermos de uma só vez o livro de Jonas, nós vamos observar que o começo do capítulo 3, ele é praticamente idêntico ao capítulo 1. É como se tivesse voltado ao tempo e tudo tivesse recomeçado. E é isso que está acontecendo. Depois façam isso. Leiam Jonas, são 4 capítulos, de uma só vez, que vocês vão ver como é interessante essa mudança, como volta tudo ao início, tudo se refaz. E aí, nós observamos o verso 1 e 2 do capítulo 1, praticamente idênticos ao capítulo 3. Aqui no capítulo 3, retornamos a esse começo, é como se o livro estivesse começando tudo de novo. Muita coisa muda na vida de Jonas, aqui, por causa dessa sua jornada. Do verso 1 do capítulo 1 até o verso 3, a vida de Jonas mudou completamente. O texto vai demonstrar que essa jornada de Jonas aconteceu em poucos dias. Não foram assim anos, não foi um tempo muito longo, mas foram poucos dias que mudaram sua vida para sempre.
E isso é algo interessante, porque essa mudança drástica mexeu em algumas partes na vida de Jonas, mas nós veremos que em outras nem tanto assim. Jonas ainda continua com algumas coisas que devem ser tratadas, mas ele entende a soberania de Deus e entende que ele não pode lutar contra um Deus soberano e que ele também não podia desfazer do seu serviço, daquilo para o qual ele foi chamado para fazer. E aí então, Jonas, entendendo estas verdades, a soberania de Deus, entendendo a missão, clamando dentro do grande peixe por misericórdia de Deus, então o que é que acontece? Deus permite o recomeço. A graça de Deus, o amor de Deus por Jonas, o amor de Deus pelos seus, permite por vezes o recomeço. E isso é algo que nós vamos tratar hoje. E o que devemos saber quando o Senhor permite o recomeço na vida dos seus filhos? Onde nossos olhos devem estar e o que nós devemos entender quando Deus permite o recomeço? Isso é algo que deve sempre estar na nossa mente e no nosso coração. O Deus que permite recomeços. E o que nós devemos saber sobre esse Deus que permite recomeços? Vamos ver, em primeiro lugar, os versos 1 e 2, mais uma vez. Olha como é interessante. Ele diz: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Veja que no verso 1 do capítulo 1, a palavra do Senhor vem, ele demonstra quem é Jonas e depois vem o mandato do Senhor. Mesmas coisas que vão acontecer no capítulo 3. Jonas havia abandonado o seu trabalho. Jonas era um profeta de Deus. Deus o tinha chamado para esse ofício e ele falava a palavra do Senhor. Em vez de Deus falar diretamente com todo o povo, ele falava por intermédio de Jonas. Então, era um serviço de extrema confiança e responsabilidade. O profeta, ele tinha um peso nas costas. Se nós observarmos os outros profetas, como Isaías, Jeremias, nós vamos ver, por vezes, eles demonstrando em suas palavras o peso que é levar a palavra do Senhor. Isso é algo que nós devemos saber, porque Jonas, ele tinha esse ofício. Ele era um profeta de Deus, pregava sobre a expansão do reino de Deus em tempos de dificuldade, em tempos de um rei que não agradava ao Senhor. Então o Senhor o disciplina, o Senhor trata a vida de Jonas, porque ele tinha se rebelado contra o Deus ao qual ele servia. E pela misericórdia de Deus, ele foi libertado. Ele foi preso, ele passou por uma tempestade, ele foi preso na barriga de um peixe e ele foi libertado pelo Senhor. Enquanto Jonas achava que estava à morte, ele fala isso em sua oração, para Jonas ele já estava à morte, Deus o liberta. E agora Deus lhe dá a oportunidade de demonstrar o arrependimento da sua oração. Se depois vocês lerem mais uma vez o capítulo 2, a oração de Jonas, vocês vão ver um coração quebrantado, um coração contrito. Vocês vão ver alguém que se arrepende dos seus feitos. E então Deus coloca isto à prova. Jonas, eu te chamei para um serviço. Você fez votos. Jonas, eu te comissionei para pregar e você pregou. Eu te comissionei para pregar em Nínive e você fugiu. Então, Deus disciplina os filhos que ama e ele disciplina Jonas. Jonas tenta fugir, Deus envia ventos, dos ventos tempestades, ele é jogado no mar, ele vai até o mais profundo abismo, uma baleia o engole e ele se arrepende de todos os seus feitos. Então, Deus coloca isso em xeque. Coloca o arrependimento de Jonas em xeque. Como? Recomeçando toda a história. Veja que Deus gracioso. Isso é algo que sempre me chamou a atenção, até de uma forma cômica. O nosso Deus é o Deus do recomeço, é o Deus da graça, é o Deus do amor. E quando nós observamos em toda a Escritura esses recomeços, é algo que nos chama a atenção, porque nós somos pecadores e temos pouca paciência.
E quando alguém tira a confiança, quando alguém quebra a confiança conosco, nós queremos logo deixar aquela pessoa de lado. Isso é algo comum. Mas nosso Deus não. Como Deus agiu lá em Gênesis, no comecinho da história, com Adão e com Eva. Eles pecam contra Deus, eles quebram a aliança que tinham com o Senhor. E o que é que o Senhor faz? Dá uma nova oportunidade para eles. E dá um Salvador para eles. E promete um Salvador para eles. E cuida deles dando vestimentas melhores do que as que Adão costurou. Isso nós vemos diversas vezes na história. O Senhor, por vezes, diante de um povo pecador, chama esse povo constantemente ao arrependimento. Nós observamos isso em Oséias 6, quando o Senhor está falando contra o povo e o povo demonstra um arrependimento. E então Deus diz: esse teu arrependimento é como o orvalho da manhã, é como a chuva passageira. Logo passa e logo vocês estão nos mesmos caminhos. A gente vê isso no livro dos Juízes. O povo passa por aflição, Deus levanta um valente, um juiz. O valente salva o povo. O povo, quando está em tranquilidade, cai em pecado. O povo é afligido, Deus levanta outro valente. Juízes é esta mesma história repetidas vezes. Deus levanta um valente, o valente salva o povo fica bem, o povo volta a pecar, o povo é disciplinado, Deus levanta um valente, o povo fica bem. E isso é a história do povo de Deus. Então veja, Deus dá uma nova oportunidade para Jonas. Jonas, se tu se arrependeu, eu não vou te pedir algo novo, não vou te pedir algo mirabolante. Simplesmente cumpre o teu dever. Esta é uma forma que nós demonstramos nosso arrependimento. E como você agiria com alguém que traiu sua confiança? Se você desse a alguém um serviço de extrema importância, o cargo mais importante que você possa imaginar, você deu àquela pessoa e ela te traísse. E aí então ela demonstrasse arrependimentos tempos depois, o que você faria? Você colocaria ela no mesmo cargo? Ela estava cuidando das finanças da sua empresa quebrou por causa daquela pessoa, então você está reerguendo uma empresa pequenininha de novo, aquela pessoa chega para você: olha, eu me arrependi, aí você diz: tá bom, volta para o mesmo cargo. Eu confio que você desta vez vai fazer tudo certo. É isso que Deus faz. Jonas vai embora, se arrepende, Deus diz: faça o que eu te pedi. Não vou pedir nada novo, não vou pedir algo mirabolante, mas simplesmente cumpra o meu mandato. Cumpra os votos que você fez. Você disse que seria minha boca na terra. Então, faça isso. O verso de número 2, então, o Senhor utiliza das mesmas palavras do verso 2 do capítulo 1. Ele diz: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama. Veja que nem a ordem Deus mudou, os mesmos imperativos. Dispõe-te, levanta-te e vai, e prega. É isso que eu quero que você faça. Simplesmente é isso que você deve fazer, Jonas. Me obedecer e confiar que o resto eu que faço. Levanta-te, vai à cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Isso é algo interessante para nós. Veja, o Senhor dá a mesma ordenança para Jonas do capítulo 1, sem mudar nada. Ele agora acrescenta o teor da mensagem, uma mensagem que o Senhor está falando para Jonas, ou que já falou para Jonas, mas o texto não mostra ainda para nós qual seria essa mensagem, só vai ser demonstrada depois, mas depois Jonas fala que o Senhor já o tinha falado. Mas imagine um filme. Até aqui o leitor não sabe o que Deus quer falar para Jonas, ou quer falar para os ninivitas. O povo só sabe que Deus mandou Jonas lá. Mas depois, se você ler os versos, o restante do capítulo 3 e 4, Jonas vai falar que já sabia o teor da mensagem, porque Deus já o tinha revelado. Então, o Senhor diz: vai, levanta, vai e prega. É só isso que você deve saber, Jonas. E você vai pregar o quê? As palavras, a mensagem que eu te digo.
Isso é algo interessante para nós, porque veja, um profeta, um pastor, um pregador, ele não deve pregar sua própria mensagem. Hoje nós temos profetas, o ofício de profeta é o ofício do pastor, presbítero docente, aquele que ensina. É o profeta, é aquele que proclama a palavra de Deus nas Sagradas Escrituras. Sabemos que hoje Deus não se comunica como antigamente, como se comunicava com Jonas. E Jonas passava a mensagem para o povo. Deus hoje nos dá a sua palavra. E no momento da pregação, o que nós fazemos? Simplesmente a expomos detalhadamente como ela está aqui. Então veja, é algo muito sério quando o teor da mensagem é algo dado pelo próprio profeta. E o Senhor condena isso na palavra por diversas vezes. Os falsos profetas, eles falam o quê? Eles falam o que seus ouvintes querem escutar. E o Senhor condena isso por diversas vezes. A diferença entre os profetas e os falsos profetas. Quando um rei, por exemplo, chama para profetizar sobre o que irá acontecer, ele chama aqueles profetas que mais lhe agradam. E aí quando inquirido, e por que você não chama o profeta tal? Ele diz, porque ele só diz coisas ruins sobre o meu rei. E é aquele profeta que profetiza verdadeiramente as palavras de Deus. Então veja, o profeta, o Jonas, ele não ia falar o que estava em seu coração, porque ele não gostava dos ninivitas. Os ninivitas eram inimigos do povo de Deus. Jonas não ia falar o que ele estudou para falar. Jonas não ia falar da sua experiência no barco, no peixe. Jonas ia falar a mensagem que o Senhor mandou. Então isso que Jonas devia falar. E o restante era com Deus. Então veja, Jonas recebe a mesma tarefa na segunda chance. É o recomeço de tudo. Igualmente como começou a história, Deus agora refaz tudo novo e dá um recomeço para seu filho. Por vezes, irmãos, nós passamos por isso. Nós já temos uma caminhada cristã. Por vezes, nós crescemos na igreja, nós nos convertemos muito novo. E aí, então, vem um momento de desânimo na nossa vida, ao qual nós nos dirigimos contrário ao que Deus quer. Ou, por vezes, nós deixamos esfriar aquele amor que nós tínhamos. E então nós não sabemos mais o que fazer. Ou nós abandonamos tudo, ou fazemos tudo simplesmente por já ser nossa prática diária. E não é isso que Deus requer de nós. E quando então nós clamamos a Deus e o Espírito Santo nos toca para nós recomeçarmos do zero um relacionamento com Ele, Ele não nos requer nada demais. Porque a verdade é que nós nunca deixamos de ser dele. Nada pode nos arrebatar das mãos de Deus. Mas nosso sentimento é que Deus está muito distante, que nós somos indignos. Mas Ele não requer nada de novo. Ele dá as mesmas instruções e Ele recomeça nossa história do zero. Ele refaz as rotas, como Ele fez na vida de Jonas. O Senhor confia mais de uma vez em Jonas sua mensagem. E este é um sinal do favor de Deus para com ele. Veja que nós estamos falando da mensagem e da voz mais bela que nós podemos pensar. O próprio Deus falando com seu servo e instruindo ele a um serviço. Isso é algo impensável. Mas o que Deus faz com um pobre pecador arrependido? Uma segunda chance. Apesar dos universos não poderem conter nosso Deus, Ele olha para o pobre de Jonas e dá uma segunda chance. Porque Ele sabe das falhas. O Senhor sabe dos problemas. O Senhor sabe que a nossa fé é como uma montanha-russa. O Senhor sabe dos tempos de dificuldade. E como Ele sabe disso? Ele sabe disso em Cristo. Cristo, quando veio ao mundo, Ele foi afligido e foi tentado e passou por todas as dificuldades que nós passamos, porém sem pecado. Por isso, nós temos alguém que nos entende e intercede. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, porque Ele sabe das dificuldades.
Ele sabe que por vezes nós vamos falhar. Porém, Ele é um Deus do recomeço. Ele é um Deus que nos dá uma segunda chance. Ele é um Deus que nunca nos abandonará. Deus nunca abandonará um dos seus filhos. Então, se nós temos esta oportunidade de um recomeço, se o Senhor está nos dando uma oportunidade de recomeço, se o Senhor te deu uma oportunidade de recomeço, ou está tocando teu coração sobre um recomeço, não há desperdício, mas haja. Porque nós temos um Deus bondoso, mas também nós temos um Deus justo e soberano. Observem que quando Deus nos aflige e nos tira da aflição, devemos ouvir sua voz nos dizendo: agora volte para os deveres que antes você negligenciou, para os quais você foi chamado. Este é o recomeço. Onde você foi afligido? Onde você deixou? E então você voltou. O que você tem que fazer? Voltar para o serviço que você foi condicionado. Ide, pregai o Evangelho. Sirva. Seja igreja. Então veja, o Deus que permite o recomeço, Ele nos chama para voltarmos ao início de tudo e cumprirmos com os nossos votos e com o nosso dever. O texto ele continua no verso de número 3, dizendo assim: levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Veja que Jonas agora age de uma forma diferente. No capítulo 1, ele se dispõe a ir, porém, para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Agora não. O Senhor manda e Jonas se dispõe a ir para Nínive, para onde o Senhor tinha mandado, segundo a palavra do Senhor. Veja que agora o querer de Jonas sai de jogo. E agora quem está conduzindo a vida de Jonas é a vontade de Deus. A vontade de Jonas talvez ainda fosse ir para Tarsis. A vontade de Jonas talvez ainda fosse não pregar arrependimento aos ninivitas. Mas o que Jonas faz? Deixa a sua vontade de lado e coloca a vontade do Senhor em primeiro lugar. É isso que nós devemos fazer em nossa vida. Por vezes, nossa vida está sendo conduzida pela nossa vontade. Qual o nosso desejo neste momento? E qual o desejo do Senhor para a minha vida? Por vezes, o nosso desejo é ficar mais tranquilo. Por vezes, o nosso desejo é ficar ali na zona de conforto, como era a de Jonas. E o Senhor nos chama para algo que nos tirará da zona de conforto. Para algo que nos chama a dar um passo de fé, para algo que nos chama a dizer não àquilo que por vezes nos agrada. Mas Jonas agora transforma a sua vida e segue a vontade do Senhor. Jonas se dispõe a ir para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ele não tenta evitar mais sua missão, achando problemas secundários. Porque ele sabia que se ele fosse a Nínive, Deus iria agir. Ele sabia que os ninivitas eram o inimigo do povo de Deus. Ele nunca tinha ido a Nínive, provavelmente. Ele podia colocar diversas dificuldades, era uma cidade muito longe. Era uma cidade que ele tinha que percorrer quilômetros e quilômetros, dia após dia. Ele tinha que chegar lá e encontrar um povo rebelde, um povo bárbaro, um povo que era inimigo do seu povo. Ele podia sofrer preconceito, ele podia sofrer atritos, brigas, ele podia ser mal recebido, mas ele não colocou nada disso na sua frente. Ele agora estava determinado a seguir a palavra do Senhor. E então o texto diz: cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Aqui o autor ele vai colocar uma hipérbole, um exagero. Ele está demonstrando a grandeza de Nínive. E ele faz isso colocando uma cidade muito importante diante de Deus. Aqui o texto ele aponta para uma forma que pode ser traduzida como uma cidade do tamanho de Deus. Isso é usado em outros textos na Escritura. Então ele está demonstrando a grandeza de Nínive. Ele não está dizendo que essa cidade ela tem um apreço diferente das outras para com Deus.
Ele está falando do tamanho de Nínive. E ele coloca, e de 3 dias para percorrê-la, também colocando aí um exagero no tamanho dela. Cerca de 3 dias a pé, ou 3 dias no transporte normal, que seria um jumento ou um camelo para percorrê-la. Os estudiosos vão dizer que esses 3 dias normalmente significavam um dia percorrendo, um dia descansando lá em alguma hospedaria e um dia retornando. Então seriam os 3 dias por causa da hospitalidade do povo oriental. O povo oriental é muito hospitaleiro. Isso nos países orientais é muito comum você ser bem recebido, as pessoas quererem que você fique muito tempo em casa, com refeições e outras coisas. Então, os estudiosos vão dizer que aqui está demonstrando que para Jonas realizar seu trabalho, provavelmente ele necessitaria de 3 dias para realizá-lo. Ele percorre na cidade, ele se hospedando naquela cidade e depois retornando à cidade. Mas o que nos chama a atenção é esse início do verso, que ele se prontificou de imediato por causa da palavra que ele recebera do Senhor e não segundo o seu querer. Então veja, o Deus que permite o recomeço, ele espera de nós que nós hajamos segundo a sua palavra. É isso que ele aguarda. Se nós estamos recomeçando, nós devemos fazer o quê? Do zero. Começar daqui, da onde a gente parou e obedecer aquilo que nós devemos obedecer, realizar o trabalho que nós devemos realizar, e nada de novo, nada mirabolante, mas simplesmente cumprir o dever de todos os crentes. Depois, segundo a sua palavra. Em último lugar, no verso de número 4, o texto nos ensina mais. Começou a Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Veja, Jonas começa a percorrer aquela cidade, caminho de 1 dia. Então ele praticamente percorreu ali todo o seu trajeto. Alguns estudiosos vão dizer que para ele sair lá de Jope, onde ele estava, que ele pegou o navio, e ir para Nínive, é um longo percurso, cerca de 800 quilômetros. Então, até ele chegar em Nínive, demorou bastante, e aqui o texto é abreviado, já mostra ele na cidade de Nínive. Mas o texto indica como se ele não tivesse descansado. Ele percorreu todo esse caminho longo, muitos dias de viagem, e então ele chegando lá, ele já quer fazer logo sua tarefa. E isso nos chama a atenção por 2 coisas. Por ele querer, de certa forma, realizar logo a tarefa, e pelo conteúdo da mensagem que ele prega. E aí nós vamos entender que talvez, como o texto vai demonstrar nos versos e capítulos seguintes, que Jonas ainda não estivesse com o coração totalmente centrado na mensagem e na misericórdia de Deus. Porque veja o que ele diz. Que Jonas logo começou a percorrer a cidade, o caminho de 1 dia, e pregava ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Aqui, essa última parte do versículo, ele dá um entendimento duplo. Veja que o texto não mostra que ele prega arrependimento. Olha, se arrependam, como foi pregado em Sodoma e Gomorra. Se arrependam que o juízo de Deus vai cair, não tem ninguém aqui, vai cair fogo do céu, se arrependam, que o tempo está chegando, Deus vai acabar com tudo. Não, Jonas não fala isso, o texto não demonstra isso. Jonas dá uma mensagem, de certa forma, que dá um entendimento duplo. Quem quiser entender, que entenda. Eu estou pregando. É mais ou menos isso que aparenta que Jonas está fazendo. Porque ele diz, olha, ainda em 40 dias, Nínive será virada. É isso que o texto diz, ela será sacudida, ela será virada. Em 40 dias, Nínive será transformada, ela será mexida. E então, os ninivitas podiam entender de 2 formas. Que em 40 dias, Deus iria fazer algo, e ali a cidade seria transformada, ou eles seriam destruídos. O texto também dá esse entendimento, ou de virado, ou de destruído. Então, é um entendimento duplo. Porque eu não estou entendendo o conteúdo dessa mensagem, os ninivitas poderiam falar. Eles não serviam ao Deus de Jonas. Quem é esse que vem de uma terra inimiga nossa
pregar um Deus que não é nosso e falar que nossa cidade, a cidade maior, a cidade mais fortificada, a cidade ao qual nós nos orgulhamos, será mexida, será revirada? Não sei o que ele quer dizer. Então veja como Jonas ele age. Veja como Jonas ele dá um entendimento que seu coração ainda precisa de algum certo tratamento, e isso acontecerá. Mas esta parte fala para nós também algo muito importante, que nós devemos recomeçar. Deus permite o recomeço, nós devemos recomeçar do zero, com o serviço que Deus nos chamou para fazer. Onde nós paramos, nós continuamos. Nós devemos, quando Deus permite o recomeço, obedecer à palavra do Senhor. E nós também devemos, quando Deus permite o recomeço, permitir o recomeço para todos os outros. Porque por vezes, meus irmãos, nós temos um tesouro e queremos guardá-lo só para nós. A gente age em conformidade com Deus. A gente entende que Deus foi misericordioso, que Deus derramou sua graça. A gente é renovado pelo Senhor, a gente é perdoado pelo Senhor, a gente tem um recomeço maravilhoso, a gente obedece o Senhor, mas aí a gente é muito rápido para julgar outros que estão recomeçando. Às vezes porque nosso recomeço foi tão simples e rápido e o outro é tão vagaroso. Mas nós não devemos ser assim. A mensagem e o amor que nós provamos, nós devemos também fazer com que outros provem. E termos o mesmo amor que tiveram para conosco, para com os outros. Então, o Deus que permite recomeço, Ele é um Deus que nos fala de amor, que nos fala de trabalho, que nos fala para seguirmos a Sua palavra e não o nosso querer. Veja, concluindo, irmãos, assim como o Senhor perdoou Jonas e o deu uma nova chance, assim Ele nos perdoa em Cristo e nos dá um novo coração e um espírito novo. E pela obra de Cristo, Ele nos recebe em sua família e nos restaura e transforma seus filhos pródigos em filhos obedientes. E esses filhos que antes eram pródigos e agora são obedientes, eles também vão olhar para o próximo, sabendo que passaram e provaram da misericórdia de Deus, e eles vão fazer com que outros provem da graça e da misericórdia de Deus. Porque não é o nosso querer, mas é o querer do nosso Senhor. Que o Espírito Santo conduza essa mensagem ao nosso coração. Irmãos, em resposta ao sermão, vamos ficar de pé e entoarmos um hino ao nosso Deus. Renovação é o 299 nos nossos inários, mas passará na projeção.